Da invenção do carrinho de supermercado a peixes caindo do céu. Quer saber dessas e mais curiosidades? Assista até o final. Em 1937, Sylvan Goldman, proprietário de uma mercearia em Oklahoma, Estados Unidos, observou um fenômeno interessante. Seus clientes deixavam de adicionar produtos na cesta de compras assim que esta se tornava muito pesada para carregar. Buscando uma solução que permitisse aos clientes transportar mais itens sem desconforto, Goldman, com o auxílio de um carpinteiro, adaptou uma cadeira dobrável, fixando uma cesta em seu assento e acoplando rodas nas suas pernas. Após patentear essa criação no mesmo ano, enfrentou resistência inicial do público, habituado às tradicionais cestas de mão. Para superar essa barreira, contratou modelos para demonstrar o uso prático e eficiente dos carrinhos pela loja, incentivando os clientes a adotarem um novo método. Essa estratégia resultou na popularização rápida dos carrinhos de supermercado por todo o país, gerando uma significativa fortuna para Goldman, que veio a falecer em 1984, deixando um legado avaliado em mais de 400 milhões de dólares. Os humanos enxergam tudo com 15 segundos de atraso. Isso indica que seu cérebro opera de modo a situá-lo levemente no passado, contribuindo para a estabilização da sua percepção do ambiente. Seus olhos captam um volume imenso de dados visuais, incluindo incontáveis cores, formas e movimentos que mudam incessantemente, dependendo da direção do olhar. A realidade visual é fluida, alterando-se com variações de ângulo, iluminação e outros elementos externos. Sua visão se modifica também devido à necessidade de piscar. Ademais, movimentos constantes da cabeça, olhos e corpos exigem do cérebro a criação de um mecanismo que confere uma sensação de estabilidade fictícia. Ele atenua a percepção visual, evitando a análise minuciosa de cada aspecto visto. Funcionando como uma espécie de máquina do tempo, o cérebro processa uma média das imagens observadas nos últimos 15 segundos a qualquer instante, agrupando os objetos de maneira a fazê-los parecer mais similares entre si. Dessa forma, ele induz a percepção de um ambiente constante e coeso. Caso o cérebro processasse as informações visuais em tempo real, o mundo nos pareceria extremamente tumultuado, com alterações incessantes em movimento, luz e sombra, levando a uma experiência constante que se assemelharia a alucinações. Você sabia que há mais coisas vivas em cima e dentro do seu corpo do que pessoas na Terra, e não é só 2 ou 3 vezes mais, pois são trilhões de micróbios, incluindo bactérias, vírus, fungos e outros organismos unicelulares. Estima-se que o número de células microbianas no corpo humano seja de aproximadamente o mesmo número ou até maior do que o número de células humanas. Esses micro-organismos vivem em diferentes partes do corpo, como a pele, a boca, o intestino e as vias respiratórias. Eles desempenham funções essenciais para a saúde humana, incluindo a digestão de alimentos, a proteção contra patógenos, a produção de vitaminas essenciais e o desenvolvimento do sistema imunológico. O intestino, por exemplo, é particularmente rico em micróbios e é considerado um dos ecossistemas microbianos mais complexos do corpo humano. Existe uma sala na sede da Microsoft em Washington que bateu o recorde de sala mais silenciosa do mundo. Quando se está lá dentro, é possível ouvir as batidas do próprio coração. O nome dela é câmara anecoica, que vem do latim, sem ecos. Alguns dizem que você pode ficar louco lá dentro. Batizada de Building 87, a câmara foi criada para aprimorar os produtos da Microsoft. Quando você conecta o carregador ou até mesmo aumenta o brilho, por exemplo, há a produção de um ruído muito pequeno. Em um lugar como esse, consegue identificá-lo. Segundo Liceo Moore, engenheiro sênior da Microsoft, essa câmera nos dá a oportunidade de procurar esses sinais pequenos que podem ter impacto para o usuário final. Alguns dizem que você consegue ficar por no máximo 45 minutos, caso contrário, começa a ter crises de ansiedade e sintomas de loucura. Deixe nos comentários por quanto tempo você acha que aguentaria ficar dentro dessa câmera. Quando estamos a bordo de um avião, nossa capacidade de cheirar e provar pode reduzir entre 20 a 50% em comparação ao usual, o que explica por que os alimentos consumidos durante o voo muitas vezes parecem não ter um sabor tão bom.
A pressão dentro da cabine de um avião é muito menor do que ao nível do mar. Essa diferença de pressão afeta diretamente nossos sensores de sabor e olfato, diminuindo a sensibilidade a certos sabores. Além da pressão, temos a umidade do ar. O ar dentro do avião é extremamente seco, com níveis de umidade em torno de 20%. Essa secura pode ressecar nossas membranas nasais, o que reduz a capacidade de perceber aromas, uma parte crucial do nosso paladar. O ruído constante dentro da cabine também tem seu papel. O barulho contínuo pode interferir na percepção dos sabores, distraindo e sobrecarregando nossos sentidos. Quando estamos focados no ruído, nossa capacidade de saborear o alimento diminui. A temperatura dos alimentos e bebidas também varia muito durante o voo. Comidas frias ou superaquecidas podem ter um sabor diferente do esperado, o que contribui para essa percepção alterada. Por último, mas não menos importante, temos a iluminação artificial da cabine. Essa luz pode influenciar a percepção sensorial e até mesmo mudar a forma como interpretamos o sabor e o aroma dos alimentos. Todos esses fatores combinados resultam em uma diminuição da nossa percepção gustativa e olfativa, fazendo com que os alimentos pareçam menos saborosos ou com sabores alterados. Por isso, chefes que preparam refeições para voos fazem ajustes nos temperos e ingredientes para compensar essas mudanças sensoriais, garantindo que a comida seja agradável mesmo nas alturas. Então, da próxima vez que estiver em um voo e achar que a comida tem um gosto diferente, lembre-se, há toda uma ciência e um trabalho dedicado para que sua refeição seja a melhor possível, mesmo a 10.000 metros de altitude. Se você chegou e está gostando do vídeo até aqui, então não deixe de se inscrever e curtir o vídeo para que possamos trazer ainda mais conteúdo. Agora, voltando para o tema, gostaria de fazer uma pergunta para você. Você costuma tomar sorvete muito rápido? Se você costuma sentir um desconforto agudo e penetrante na testa ou nas têmporas depois de consumir alimentos ou bebidas geladas, como sorvete, picolé ou bebidas com muito gelo, você está familiarizado com o que muitos chamam de congelamento cerebral. Algumas pessoas experimentam uma sensação parecida ao se exporem ao ar frio. Os mecanismos exatos por trás dessa reação ainda são um mistério para a ciência, mas existem hipóteses. Uma delas sugere que o frio ativa um complexo de nervos no fundo da boca, enquanto outra propõe que o frio causa uma rápida contração seguida de dilatação dos vasos sanguíneos no céu da boca e nos seios da face. Apesar de incômodo, o congelamento cerebral não representa risco à saúde, portanto, não há motivos para alarme. Em Ioro, uma cidade de quase 500 mil habitantes no interior de Honduras, um fenômeno impressionante acontece uma ou duas vezes ao ano. Peixes caem do céu, em tempestades que semelhantes a descritas em textos bíblicos. Segundo a lenda local, em meados de 1800, a pobre cidade passava por um período de muita fome quando um missionário católico, vindo da Espanha, passou pelo local. Vendo a angustiante situação dos moradores, ele teria orado a Deus por alimentos. Algum tempo depois, os peixes começaram a cair do céu, e desde lá, todos os anos, acontece a Lluvia de Peces. Em português, chuva de peixes. O fenômeno tem uma possível explicação científica, comum de outras chuvas de animais como sapos e cobras. Grandes colunas de água como tornados se formam no oceano e sugam os peixes, carregando-os com a tempestade até caírem sobre Ioro. No entanto, cientistas ainda não confirmaram definitivamente essa teoria, e há quem questione a viabilidade da tempestade transportar peixes por aproximadamente 72 km do oceano até a cidade, além de duvidar que isso resulte na queda constante de peixes especificamente sobre Ioro. Existe uma condição rara chamada Síndrome do Sono Curto Natural, que permite a algumas pessoas irem dormir muito tarde e acordarem cedo sem sofrer os efeitos negativos da falta de sono. Aproximadamente 1% da população possui essa síndrome, que os torna resistentes à privação do sono. Esses indivíduos conseguem se sentir perfeitamente bem e manter sua produtividade mesmo após 6 horas de sono por noite, um período que deixaria a maioria das pessoas sentindo-se cansadas após alguns dias. Foram associados fatores genéticos à síndrome do sono curto, incluindo mutações do gene DEC2 que afetam os ritmos circadianos. Estudos indicam que algumas pessoas podem ter mutações genéticas, como a do gene DEC2, que podem afetar os seus ritmos circadianos e estão associados à síndrome do sono curto. A pesquisa sobre a genética que influencia a duração do sono está em andamento,
mas os efeitos ao longo prazo da síndrome do sono curto na saúde ainda são desconhecidos. É preciso realizar mais estudos para determinar possíveis riscos. Embora alguns estudos indiquem um aumento no risco de certas doenças, ainda é necessária mais investigações para obter conclusões definitivas. Você possui essa característica? Deixe nos comentários. Inaugurado no ano de 705 e com uma história de 1319 anos, o Nishiyama Onsen Keiun-kan, hotel localizado no Japão, é a empresa independente mais antiga em atividade após a aquisição da Kongo Gumi em 2006 e também detém o título de hotel mais velho ainda em funcionamento, uma façanha reconhecida pelo Guinness World Records. Curiosamente, tem sido administrado pela família por 52 gerações. O hotel possui 37 quartos, um restaurante kaiseki e um espaço de observação da lua. Desde 1919, toda a instalação do hotel dispõe de Wi-Fi gratuito com senha. Os quartos são decorados com tatames e arte clássica. Os funcionários usam kimonos Nibu Chic, 2 peças. As máquinas que fazem os banhos quentes bombeiam 1000 litros de água aquecida naturalmente por minuto. E existem planos para duplicar a capacidade. Você gostaria de se hospedar neste hotel histórico? Compartilhe sua opinião nos comentários. Você sabia que as emoções intensas podem sincronizar a atividade cerebral de diferentes indivíduos? O riso, por exemplo, é particularmente contagiante. Estudos mostram que as pessoas são até 30 vezes mais inclinadas a rir em ambientes sociais, como encontro com amigos ou situações confortáveis. Isso acontece porque ver um amigo rindo pode automaticamente induzir riso em você devido à nossa natureza empática. Quando rimos, nosso cérebro libera endorfinas, substâncias químicas que nos fazem sentir seguros e confortáveis. O riso tem muitos benefícios. Ele reduz em 10% a sensação de dor, diminui o estresse, já que os hormônios como cortisol e adrenalina caem, ajuda a fortalecer o sistema imunológico, contribui para o bem-estar emocional combatendo sintomas depressivos, diminui os níveis de colesterol e pressão sanguínea, gera um estado emocional mais positivo, entre outros benefícios. Você sabia que existe um Dia Internacional do Riso? Ele é comemorado no primeiro domingo de maio desde 1998 em todo o mundo, sendo a primeira celebração em Mumbai, Índia. Mas agora nos diga, você conhecia todas essas curiosidades? Deixe nos comentários qual você mais gostou, curta e se inscreva no canal caso não seja inscrito, para não perder nenhum vídeo. Obrigado e até a próxima!